Quem está feliz nessa noite? Eu vou perguntar de novo. Aí mesmo que você não esteja, tu levanta a tua mão, tá bom? Tu sinaliza, tá certo? Tá bom? Deixa eu te falar. Essa noite o Senhor tem porções de alegria suficiente para derramar sobre a tua vida. Amém? Por isso que eu vou perguntar de novo. Quem está feliz, levanta a mão aí, por favor. Ah! Jesus. Sabe por que eu estou feliz? Porque eu estou muito convicto. Estou muito certo de que essa noite algo específico vai acontecer na tua vida. Algo específico. Eu tenho lido um pouco, e à medida que eu estou lendo, eu tenho percebido algo, que para nós recebermos algo da parte do Senhor, nós temos que ter, obviamente, fé, acreditar. Amém? Amém? Mas você já viu alguém, segundo, se você lê um pouco os evangelhos, ou até mesmo o Antigo Testamento, você consegue decifrar alguém que não sinalizou, não se movimentou e recebeu algo? Só quem morreu. Mas mesmo assim, a palavra liberada na vida daquele que está morto, ele pode viver. E eu tenho certeza que nessa noite ninguém está morto aqui, amém? Amém? Se você está morto, levanta a tua mão. Opa! Vendo aí. Glória a Deus. Queridos, essa noite eu quero compartilhar com vocês uma porção que Deus me deu. E eu quero ser um pouco breve, porque eu senti hoje o desejo de nós gastarmos mais um tempo declarando, orando, adorando ao Senhor. Amém? Mas hoje eu quero falar sobre algo. Pode aquela tela de abertura. Eu quero falar algo. No livro de Atos, é um livro que, assim como toda a Bíblia, mas o Espírito tem me levado de tempos em mergulhar em um determinado livro, um livro específico da Bíblia. E o livro de Atos é um livro que esses dias tem me chamado a atenção, por conta de alguns episódios que eu vi, episódios específicos no livro de Atos. Quantas vezes você já foi surpreendido na sua vida por algo que te traz alívio? De repente você estava muito angustiado, angustiada, preocupado, né, aflito com alguma coisa, e de repente aconteceu algo que aliviou, trouxe paz ao teu coração. Eu quero falar sobre isso, o de repente de Deus. É interessante, porque, como todos nós sabemos, Deus, Ele é o Senhor do tempo, amém? Para Ele não existe tempo. Por enquanto só existe tempo para nós, mas Ele consegue se mover nesse espaço chamado tempo, que para Ele é indiferente. Não é à toa que Ele é conhecido como o princípio, meio e fim. Ele é conhecido como o autor e consumador de todas as coisas. O que eu quero falar com você nessa noite é que, se você ainda não experimentou o de repente de Deus,
Hoje à noite pode ser o dia para você experimentar. Quantos aqui têm desejo de experimentar o de repente de Deus? Você já imaginou a pessoa estar aqui e de repente estou caminhando e de repente aparece dinheiro no meu bolso. Estou caminhando e de repente aparece alguém e me entrega a chave de um carro. Estou caminhando e falo para alguém, de repente ela salta curada. Estou aflito em minha vida e começo a clamar a Deus e de repente Deus libera o favor. Nenhuma outra oportunidade vou falar sobre favor. Tenho sido muito ministrado sobre algumas chaves que liberam o favor para a vida dos filhos. Mas uma outra oportunidade eu falo sobre isso. Hoje à noite eu quero falar sobre o de repente do Senhor. Você sabia que nessa noite, de repente, o Senhor pode realizar algo na tua vida? Ele é aquele que nos ouve e nos responde no momento oportuno. Diga assim: Ele me ouve e me responde no momento oportuno. Diga assim: o de repente. Não. Diga: o de repente vem sobre a minha vida. Coloca para mim Atos 2, tá? Não bota o tópico agora, bota só Atos 2. A partir do versículo 1. Antes desse episódio, se você ler no livro de Lucas, capítulo 24, fala que logo que Jesus ressuscita, ele fala com aqueles que estavam perto, próximo dele. Ele diz assim: ó, eu tenho que ir para que se cumpra aquilo que meu pai prometeu. Abrindo parênteses. Gente, que maravilha a pessoa saber citar a Bíblia sem olhar, né? Vocês viram no domingo passado? Rapaz, eu vou ofertar na vida do apóstolo, porque eu quero receber isso. Vai chegar um tempo em que a igreja, eu e você, nós vamos ter que ter a palavra aqui, ó. Você sabia disso? Cenas dos próximos capítulos. Continuando, e ele falou: eu tenho que ir para que o meu pai realize aquilo que ele prometeu. E logo em seguida diz que após a ascensão, após que existe uma versão que diz que enquanto Jesus subia acenando aos discípulos, ao povo que estava ali, e eles se prostraram, a palavra diz que logo em seguida eles voltaram para o templo para adorar e passaram um determinado tempo buscando ao Senhor, porque o Consolador, conforme havia sido prometido, viria, mas era necessário que Jesus fosse para que o Consolador, o Espírito Santo, viesse. Amém? Tudo ok até aí? Só que no livro de Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 1, relata assim: ao cumprir-se, diga assim, ao cumprir-se, continuando, o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Diga: no mesmo lugar. Estavam reunidos no mesmo lugar. Continuando. De repente, veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso. Diga: um vento impetuoso. Aí faça assim você, ó. Aí continue batendo assim no seu peito e diga assim, ó: e encheu toda a casa onde estavam sentados. Continuando. Jesus. E lhes apareceram
umas línguas como de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. Versículo 4. Diga assim: e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Continue. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Uau. Vai lá para o versículo 41 agora. De sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Segura aí. Esse versículo aí está falando que logo após que aconteceu o Pentecostes, onde o Espírito veio e o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo do Senhor veio e encheu a todos os que estavam sentados. Alguns não entenderam, ficaram perplexos e começaram a questionar: mas o que está acontecendo? E começaram a ter um certo burburinho. E levantou-se um certo grupo que começaram como é que eu posso falar? Começaram a brincar, achar que eles estavam, começaram a falar: não, eles estão embriagados, tal. Aí Pedro foi lá e falou: senhores, aí começou a falar todo o processo da promessa o qual Jesus havia feito um pouco antes, e começou a falar e começou a liberar essa palavra, e todos começaram a se tornar perplexos, porque à medida que eles estavam cheios do Espírito, o liberar das palavras começou a compungir, começou a quebrantar o coração do restante da multidão, e a palavra diz que foram quase 3.000, amém? Agora vai lá para o versículo 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Diga assim: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Continuando o versículo: e cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. O de repente do Senhor vem para acrescentar. Pode botar o tópico agora. Vem para acrescentar mais e mais, ou melhor. Você pode dizer isso? O de repente do Senhor. Eu estou vendo gente calada. Se tu está calado é porque tu não quer receber. Desculpe, eu sou nordestino e sou meio louco com isso. Existe algo chamado a lei da aproximação e a lei da declaração. Quanto mais eu declaro aquilo que vem sobre a minha vida, mais eu recebo. Quanto mais eu fico calado, mais eu rejeito a palavra que Deus tem para a minha vida. Se eu rejeito a palavra que o Senhor tem para a minha vida, logo eu sou escravo do mundo. Entenda isso que eu estou falando. Eu não estou falando com raiva. É porque eu vivo ansioso, eu vivo caçando oportunidades, favor do Senhor, para que quando aparece um favor, eu seja o primeiro a receber. E às vezes você perde porque você é orgulhoso. Desculpa, estou sendo sincero, não estou com raiva, é porque eu sou feio mesmo. Estou até com o cabelo assim, mudei o cabelo exatamente para ficar mais louco. Desculpa, não seja orgulhoso. A palavra diz que o orgulhoso, ele só perde. Não existe nenhum favor sobre a vida do orgulhoso. Eu não quero falar um outro termo, porque talvez você achar que eu estou humilhando ou agredindo você, mas não é. Eu falo isso por amor e temor ao Senhor, porque se eu não falar, eu serei cobrado. E eu não quero ser cobrado por algo que o Senhor tem que liberar, e eu provavelmente seja a boca do Senhor nessa noite. Amém? Amém? Qual? De repente, de Deus vem para acrescentar mais e mais o melhor dele sobre a minha vida, sobre a tua vida. Ao completar um ciclo, a palavra diz que de repente veio um barulho. Sabe uma das coisas que eu tenho
buscado. Deus, eu quero ouvir o barulho dos anjos voando ao redor do teu trono, que eu já vi o trono dele, mas o barulho dos anjos. Os raios, trovões. Sabe uma das coisas que eu tenho feito ultimamente? Quando está chovendo, às vezes eu fico lá na sacada do apartamento com o celular na mão, para ver os raios, tentar fotografar, para filmar, que eu quero ver. Eu sei que eu vou ver, eu sei que eu vou contemplar. À medida que nós nos aproximamos dele, nós começamos a viver, a romper no sobrenatural. E quando eu acredito que o de repente vem sobre a minha vida, o de repente dele, quando vem mais e muito mais da parte dele, para melhorar, para transformar, para me curar, para me fazer cada vez mais uma pessoa segundo o coração dele. De repente do Senhor. Sabia que nessa noite, você sabia que nessa noite o de repente do Senhor pode vir sobre a tua vida para quebrar cadeias, quebrar, somente quebrar. E para nós que às vezes achamos que é algo tão difícil, para eles apenas um olhar, ou quem sabe com muito, apenas um. De repente. O de repente. Segundo toque. O de repente. Diga assim, ó, vem para. Diga assim, vem para livrar da morte, salvar e cuidar. Quem deseja disso nessa noite? Desejo. O de repente de Deus vem para livrar da morte, salvar e cuidar. Atos 16, versículo 22. A multidão levantou-se a uma contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão. Diga assim, os lançaram na prisão. Continuando o versículo, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Diga assim, guardados com segurança. Continua. Ele, tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão interior e lhes segurou os pés no tronco. Está dentro da prisão, ainda está com uma corrente atada na parede. Continuando. Diga assim, pela meia-noite. Continuando o versículo, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto, diga assim, enquanto os presos escutavam. Continua. De repente houve um tão grande terremoto que foram abalados os alicerces do cárcere, e logo se abriram todas as portas. Diga assim, e logo se abriram todas as portas. Diga assim, e foram soltos os grilhões de todos. O de repente pode vir para livrar da morte. Eles estavam sendo açoitados. Ah, pastor, mas eles estavam sendo açoitados. Eles iam morrer. Mas Deus, o Espírito Santo, não deixou
e os levou para a prisão. Pastor, mas levou para a prisão. Abre a tua mente em nome de Jesus. Não é circunstância que me faz mais filho ou não, é a minha confiança no de repente vir e acontecer. Sabe? Como eu tenho acreditado no de repente do Senhor. Como eu tenho declarado no de repente do Senhor. Como eu tenho compartilhado o de repente do Senhor. A palavra diz, entenda só, eles estavam presos. Provavelmente o corpo de cada um estava mazelado, estava sofrido. Acredito que se não tivesse saindo sangue, haviam vergões por conta dos açoites com as varas. Mas eles não se preocuparam com isso, porque a palavra diz que eles entoavam louvores ao Senhor. Você quer atrair o de repente do Senhor? Declare, adore, cante. Sabe por quê? Porque ele pode vir com de repente e vir até um terremoto, sacudir, abalar as estruturas para mudar tudo. Sabe o que é mais interessante? O que é mais louco? O que é mais louco é que nesse mesmo episódio da prisão, vai aí, o versículo 27. Ora, o carcereiro, tendo acordado e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e ia suicidar-se. Diga, o carcereiro, aquele que me aprisionou, aquele que tinha responsabilidade. Diga, aquele que tinha responsabilidade de me vigiar, quis cometer suicídio. Supondo que os presos tivessem fugido. Passa. Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. Continua. Tendo ele pedido luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Continua. E tirando-os para fora, disse-lhe: senhores, que me é necessário, que me é necessário fazer para me salvar? Vocês entendem? Porque que o de repente também salva? Ei, a dificuldade que você está enfrentando, a adversidade, a preocupação, a aflição que você está passando, não se preocupe. Sabe por quê? Porque o de repente do Senhor pode vir à tua vida e não fazer benefício somente para você, faz benefício para aqueles que estão próximos de você, trazendo até a salvação. O grande problema é que temos que estar preparados, não para somente ser livres ou libertos da aflição, mas para nos posturarmos, como está escrito no versículo 31. Coloca o versículo 31. Responderam eles: crer. Vamos lá, 1, 2, 3. Crer.
Eles não se preocuparam com os vergões, com as marcas, com as dores que estavam sentindo. Pelo contrário, diga, pelo contrário, adoraram, entoaram louvores. Eles não se preocuparam em fugir. Diga assim, eles não se preocuparam em fugir. Pelo contrário, diga assim, pelo contrário, diga assim, havia uma família a ser salva. Se você continuar lendo esse episódio, você vai ver. Aliás, vamos aqui, vai para o 33. Tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas e logo foi batizado, ele e todos os seus. Sabe, isso me ministrou tanto esses dias. Às vezes nós estamos nos preocupando tanto com o nosso umbigo. Lá no Ceará a gente fala muito isso. Eu não sei se aqui usa esse ditado, essa forma de expressar. Às vezes nós estamos olhando tanto para o nosso umbigo que nós esquecemos de olhar para o próximo e nos preocuparmos em salvá-los, não por nós, mas pelo que o Espírito Santo pode fazer através da minha vida e da tua vida. Ontem aconteceu um episódio tão interessante. Eu fui em Três Coroas, fui lá no Rosemar. Eu gosto de ir lá no Rosemar. Se você quer livros bons, passa lá no Rosemar, né? O Shaddai. Ele tem um arsenal de livros que tem sido muito pontual para a minha vida. Eu havia combinado com ele, fui lá, conversei um pouco com ele, nós trocamos uma ideia, né? Choramos juntos, nos alegramos juntos, né? Compartilhei com ele alguma coisa, e de repente chegou um rapaz, um adicto, que ele está internado em uma casa de recuperação em Parobé, e ele falou que tinha passado 2 vezes em frente à loja, mas ele falou que ouvia nitidamente a voz do Senhor, vai lá. E ele chegou e eu percebi que ele ficou meio assim, envergonhado. Ele, irmão, porque assim, aí explicou a situação dele, tal. Aí ele olhou e disse, não é porque eu queria uma camisa. Eu olhei para ele, é o Espírito, tu já sabe o que fazer, não é? E eu disse, O Rosemar olhou para mim, ficou olhando. Eu disse, qual modelo de camisa que tu quer? Ele disse, não, eu queria só uma camisa de malha. Eu me lembrei que eu ando com umas camisas novas do irmão que ofertou na minha vida lá de Fortaleza. Eu disse, vamos lá no carro. Qual o número que tu veste? Não, qualquer número. Não, qual o número que você veste? Eu olhei, a blusa que eu queria, a camisa que eu queria, só porque não dá em mim, porque era uma G, para mim tinha que ser GG. Fui lá, peguei a camisa, entreguei para ele. Ele começou a chorar. A questão é eu ser um canal da bênção do Senhor. Se você me perguntar se eu tinha condição financeira de dar para ele, não. Porque na hora que ele começou a falar e pedir, eu disse, Senhor, eu não tenho dinheiro aqui comigo. Aí o Espírito disse, mas tem camisa. Eu disse, é para me abençoar com a camisa? É, disse, tu já sabe o que fazer. Eu disse, tá bom. Fui. Você pode declarar comigo assim, ó. Se ele, vamos lá de novo. Se ele, o meu amigo, Espírito Santo, me impulsionar
a fazer algo, Ele é capaz de promover também o recurso para que eu me proporcione e eu impulsione a fazer aquilo que Ele me pediu. Dinheiro não é o problema. Se você quer saber um pouco mais de dinheiro, vem essa semana para a escola de líderes, participe. Você vai entender que você pode fazer muita coisa, que você pode ser senhor do dinheiro, não o dinheiro ser o seu senhor. Chegou o tempo, igreja, de nós olharmos e dizer: Senhor, eu quero fazer, eu vou fazer, e se tu me liberar, eu vou fazer. O de repente de Deus pode mudar. Bota outro tópico. Pode mudar. Diga assim: o de repente de Deus pode mudar destino e intenção do coração. O de repente de Deus pode vir, pode mudar o destino e a intenção do coração. Atos 22, versículo 6. E aconteceu, porém, que quando caminhava e ia chegando perto de Damasco, isso é Saulo, né? Paulo, né? Pelo meio-dia, você já prestou atenção? Diga assim, ó, pelo meio-dia. No outro episódio era quase meia-noite. Você percebe isso? A mudança da hora. Oi. Na mudança da hora é onde de repente do Senhor vem. Continuando. De repente do céu brilhou-me ao redor uma grande luz. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? De repente, se você ler, você vai ver que Saulo, ele estava indo para Damasco porque ia perseguir os cristãos. E a perseguição poderia culminar em morte. Ele poderia matar os cristãos. Mas o de repente chegou e mudou o destino. Tirou a intenção do coração e botou a verdadeira intenção. Eu não sei qual a intenção do teu coração nessa noite. Eu não sei o que você está pensando sobre o teu destino. Mas o de repente do Senhor pode vir e mudar tudo. A pergunta que eu faço para você é: você está desejoso, desejosa pelo de repente do Senhor? Eu acho que eu já falei, mas esse mês tive experiências de viver o de repente do Senhor. Está orando por uma pessoa e ela está com o braço imobilizado porque havia levado uma outra queda, onde ela tinha sofrido um acidente anteriormente e estava com pinos no braço, e por conta dessa queda que ela levou, ela não podia mexer o braço, não podia mexer nem os dedos. Mas eu criei no de repente do Senhor e comecei a orar, e de repente essa pessoa tirou o braço da tipóia, esticou o braço e começou a mexer os dedos. Ei, é o de repente do Senhor para você nessa noite. É somente o de repente, não nada mais. É somente o de repente, basta você crer. É uma situação financeira? Pois bem, o de repente do Senhor pode vir.
é uma situação de saúde. Pois bem, o de repente do Senhor pode vir. É uma situação de renovo. O de repente pode vir sobre a sua vida. Hoje à tarde eu estava em casa quando eu estava finalizando essa palavra, pastor. O Espírito começou a falar para mim: essa noite, cadeias vão ser quebradas por conta do meu de repente. Sabe? E eu vim para cá nessa noite porque eu acredito muito no de repente dele. Sabe? Eu acredito tanto. Pastora, quando a senhora chegar em casa, a senhora vai ver o comportamento do Tata. Toda cólica, todo mal-estar saia. Você que está sendo transmitido? Você que está nos assistindo, se você crê no de repente, checa, tarabassorere. Eu creio que o de repente do Senhor pode vir sobre a tua vida agora e mudar todo quadro infeccioso, todo problema arterial, todo problema de vesícula, todo problema renal. Todo o problema é no baço, Ele pode curar. É no coração, Ele pode curar. É nas articulações, Ele pode curar. Eu estou com um desafio esse mês. E eu vou buscar. Estou com um desafio esse mês. E eu vou buscar porque o Espírito Santo, o de repente, está vindo sobre a minha vida. E eu vou buscar, eu vou viver. E sabe o que é massa, o que é legal? É porque esse de repente não é somente para mim. Eu tenho dito: Deus, eu não quero viver o de repente só para mim. Sabe o que eu declaro nesse momento? Assim como o profeta pediu ao Espírito de Deus: Senhor, abre os olhos do moço. Se você pudesse contemplar o que eu estou contemplando agora. Você escuta o barulho da chuva? Isso para mim são sinais. Eu não me movo mais por aparência. Eu não me movo mais na simplicidade. Eu me movo acreditando que tudo que acontece é um sinal de Deus.